Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer. Eis-me aqui de volta, leitores e leitoras do Portal do Holanda, e como vocês sabem, hoje é segunda-feira, e na segunda-feira eu estou com tudo e não estou prosa, porque é o meu dia favorito, principalmente porque 2 horas da tarde de toda terça-feira, na minha vida, nos últimos 4 anos, eu tenho o privilégio de renovar a minha caminhada neste ciclo virtuoso que envolve, inclusive, e essa é a melhor parte, envolve estar comigo uma personalidade, um protagonista importantíssimo no que tange a sociedade amazonense. E hoje eu recebo o André Luiz Zogaíbe. O André Luiz Zogaíbe vem aqui me dar esse privilégio da gente conversar. Eu não sei mais entrevistar ninguém há muito tempo, mas hoje nós vamos manter uma conversa bem profissional sobre a Fundação Amazonprev, da qual ele é o jovem e dinâmico presidente. Prestem bem atenção nessa história, porque muita gente que está vendo essa entrevista hoje vai, com certeza, cedo ou tarde, ainda mais se você for funcionário público do governo do estado do Amazonas, você vai, cedo ou tarde, se beneficiar com tudo que ele, a equipe dele, está plantando nesse momento para ser colhido no futuro, principalmente pelos previdenciários. Tá bom? Bora ouvir o que ele tem a dizer sobre a Amazonprev. É uma história fantástica. Presidente André Luiz Zogaíbe. Pronunciei errado novamente. É Zogaíbe. Zogaíbe. Pronto, até o final da entrevista eu vou acertar, dizer Zogaíbe. Seja muito bem-vindo, é um prazer te rever. E que bom que você veio até aqui para a gente bater um papo sobre o seu ofício profissional do dia a dia. Poxa, Humberto, eu que agradeço a oportunidade. É uma honra grande poder estar aqui e explicar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo na Amazonprev desde 2019. André, eu fico imaginando o seguinte, uma instituição como a Amazonprev deve ter uma história fantástica, né? Você poderia, só para esse início da nossa conversa, me localizar sobre um pouco do histórico da Amazonprev, quando é que ela foi instituída e qual é mesmo a verdadeira e precípua missão da Amazonprev? A história da Amazonprev, na verdade, ela começa há muitos anos atrás, né? Nós tivemos o DASP, que era o Instituto de Previdência e Assistência Social aqui no estado do Amazonas, que foi depois substituído pelo IPAZÉ, que ficou durante muitos anos como um órgão responsável pelos servidores públicos, tanto com relação à questão da assistência social, como com relação à questão habitacional, o atendimento médico e odontológico dos servidores públicos e também com relação à Previdência. Com a emenda constitucional número 41, que modificou o artigo 40, né, já fazendo aqui, eu estou fazendo um grande resumo para a gente também não ser enfadonho, né, e não se apegar a determinados detalhes, mas assim, a Amazonprev teve a necessidade de ser criada. Primeiro, criou-se um instituto autônomo e logo em sequência a Fundação Amazonprev, que a Fundação Amazonprev, né, acaba se confundindo com o Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, mas na verdade nós temos 3 fundos hoje: o Fundo Financeiro, o Fundo Previdenciário e o Fundo de Proteção dos Militares. Então a Amazonprev ela faz a gestão desses 3 fundos. Ela foi instituída em 2001, né, começou as suas atividades em 2001 e a gente vem aí com um grande concurso em 2004, né, que teve a sua primeira entrada de servidores efetivos, e nós tivemos aí como grande mentor, e aí eu faço sempre referência às pessoas que me antecederam e que evidentemente fizeram um trabalho, e a gente tem que louvar aqueles trabalhos das sementes que foram plantadas e regadas e deram bons frutos, né? Então nós tivemos o Dr. Silvestre como presidente da Amazonprev por 14 anos, né? Ele que foi o principal planejador de toda a lógica do sistema previdenciário para que nós pudéssemos cumprir com o que a Constituição vinha determinando ali a partir
da emenda constitucional número 41. Pois bem, então, depois do doutor Silvestre, nós tivemos o doutor Fábio, que era ex-procurador da Amazonprev e procurador do Estado, né? Inclusive, ele deixou recentemente aí a subprocuradoria, né, da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, um grande amigo, que já é amigo de longa data, né? E logo depois, um outro grande amigo assumiu a Amazonprev. Coincidentemente, eu tive 2 grandes amigos presidentes, o Fábio e o Márcio Risch, que inclusive foi meu colega de mestrado, né, no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas. E todos eles contribuíram, de alguma forma, para colocar a Amazonprev num patamar de excelência, né? E a gente assume a gestão da Amazonprev em 2019, né? Nós tínhamos aí um indicador de previdência da Secretaria Nacional de Previdência, que nós éramos nível C, e nós introduzimos uma série de mudanças, vamos colocar assim, no sistema de gestão da instituição. Não é que estava errado, mas a gente poderia melhorar, e a gente buscou essa melhora, né? E buscando a excelência, efetivamente, de todas as ações dos processos previdenciários relativos à pensão, aposentadoria e revisões, né? E a partir daí, a gente saltou do nível C para o nível A, né? Fomos nível A em praticamente todos os quesitos, somente num fomos nível B, né? E nós vimos repetido isso ao longo do tempo, né? Na ABPEM, né, Associação Brasileira dos Institutos de Previdência, estaduais e municipais, nós fomos 3 anos consecutivos o primeiro lugar entre os estados, né? O que deixa a gente muito orgulhoso, por muito que nós, vamos colocar assim, né? Nem todos os amazonenses, eles são beneficiários da Amazonprev. Os que são efetivamente os servidores, como tu colocaste no início, né? Os servidores públicos estaduais de todos os poderes. Mas a Amazonprev ela acabou tornando-se, por conta dessas situações, e eu imagino isso, vejo isso em algumas falas, em alguns diálogos que eu posso ter, acabou tornando-se um orgulho para o próprio amazonense, porque a Amazonprev virou uma referência nacional em previdência social. Inclusive teve até a questão do recebimento de um prêmio nacional da ABPEM, não é? Por quê? O que levou a essa escolha da Amazonprev para receber esse prêmio? Bem, nós somos avaliados em diversos aspectos, né? A parte de gestão, a parte de controle de investimentos, porque nós investimos o que arrecadamos no mercado de capitais. Nós também somos avaliados na parte da gestão financeira, da transparência, da comunicação com o segurado. Então, são vários aspectos em que nós somos avaliados e nós conseguimos colocar a Amazonprev dentro de um processo em que a gente angariou mais eficácia nas nossas ações. Nosso nível de acurácia melhorou significativamente, né? Nós fizemos algumas realocações de pessoas que foram extremamente importantes nesse processo e valorizamos o servidor. A Amazonprev, durante 14 anos, ela não teve um plano de cargos e salários próprios. E assim que a gente assumiu, nós assumimos o compromisso, junto com o governador Wilson Lima, né, dentro desse processo para valorizar o servidor, que eu acho que foi eu acredito, na verdade, de maneira muito contundente, que é a valorização, ouvir o servidor, ter uma gestão dialogada com o servidor, nos levou para um patamar ainda maior, né? Então, esse processo de valorização, com a implementação do plano de cargo e uma série de outros benefícios, trouxe o servidor mais para perto da gestão. O servidor, o processo de engajamento à Amazonprev pelo servidor é a mesma coisa como, por exemplo, no INSS, que um valor é retirado do salário e depositado na conta desse servidor na Amazonprev, e também quanto tempo o servidor leva, né, trabalhando para ganhar o status de apto a se aposentar. Tá, vamos lá. A gente funciona da seguinte forma: o dinheiro ele não fica na conta do servidor, ele vai para um fundo específico. Aquela emenda constitucional... Mas é retirado do salário do servidor. Exatamente. Hoje o valor é de 14% para os civis, né? E a gente já está com 10,5% para os militares a partir de 2019. Servidores públicos todos, todos os servidores públicos, né? Porque em 2019 nós tivemos a emenda constitucional número 103, em novembro, né? Que foi a reforma da Previdência, a reforma mais moderna que nós tivemos na Previdência. Em dezembro nós tivemos o advento da Lei 13.954, que é a lei dos militares, que traz uma série de situações específicas para os militares. Inclusive, a partir dessa lei, nós criamos o chamado Fundo dos Militares. Então, lá atrás, né,
com o advento da Amazonprev, na verdade com o advento dessa emenda constitucional número 40, né? Número 41, o que aconteceu? Todas aquelas situações habitacionais, política pública habitacional para servidor, atendimento à saúde, eles não poderiam mais ser gerenciados pelo Instituto de Previdência. Então a gente sabe que historicamente a Previdência ela sempre foi um exemplo de políticas públicas negativas. É verdade isso. Né? Então, por conta disso, os olhos, as lupas, elas sempre estão maiores para a gestão previdenciária, não só no Amazonas, mas no Brasil. Né? A despeito, inclusive, de algumas situações que ocorreram no mundo. Né? Por exemplo, a gente teve situações muito recentemente no Chile, na Itália, né? Que fazem com que nós observemos a Previdência com mais cautela, com mais precisão, inclusive, nas nossas ações. Por isso que a gente busca essa eficácia e por isso que a gente trabalha de uma forma em que nós tentamos alcançar resultados realmente significativos de gestão para que nós não tenhamos problema. Eu digo muito isso, que nós somos como no jogo de futebol, fazendo uma analogia aqui bem barata, né? Que nós somos o zagueiro do time. Em que sentido? Se eu não apareço no jogo, eu joguei bem. É verdade. Né? Então, nós temos que... A defesa foi boa. A defesa foi boa, ficou tudo tranquilo, nós não tomamos gol. Então, assim, a nossa gestão eficaz é no sentido de que hoje a gente observa, se você vê um estudo de previdência aparecendo nos telejornais, é porque alguma coisa deu errado. Dificilmente a gente aparece pela boa gestão. Sim. Né? Então, por isso que eu sou muito grato à oportunidade que nós temos de divulgar a cultura. Quer dizer, o assunto não é pauta, né? Assim, normalmente não é pauta, as quando tem a boa gestão. Exatamente. Os avanços, mas houve uma falha lá vai. Aí todos os veículos de comunicação parece que focam, mas e a gente sabe, por conta do histórico realmente, o histórico negativo, pegavam o dinheiro da Previdência e investiam em diversas situações e depois aquele dinheiro ele não voltava para a Previdência. Por isso que o sistema de partição simples, que é o sistema pensado lá atrás, onde o contribuinte tira uma parte do recurso e ele recebe, na verdade, o recurso dos ativos, por exemplo. Você entra na inatividade, quem está na atividade paga quem está na inatividade. Isso acabou fracassando até porque não tinha um fundo realmente capitalizado ali para fazer o pagamento das previdências. Hoje a pirâmide inverteu e quem está na atividade não consegue pagar porque o número de aposentados é muito grande. E aumentando sempre. E aumentando sempre, até porque a expectativa de vida está bem maior. Sim. Então, por conta disso, a própria reforma da Previdência acabou aumentando a idade para aposentadoria, etc. e tal. Só que, assim, para cada categoria, para cada grupo de servidores, a gente tem algumas especificidades, legislações específicas que definem a questão de tempo de contribuição, tempo de idade, até porque nós temos autonomia para legislar sobre isso aqui no Estado. De acordo com a categoria que seja estabelecido. Exatamente. Né? Tem regras gerais e tem regras específicas por categoria, como, por exemplo, para professor, para policial militar, para policial civil. Interessante isso. Muito interessante. Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Não tem como eu precisar aqui para te olhar. A idade não. Cada categoria tem uma idade diferente, um tempo de contribuição diferenciado. Então, eu digo que várias mudanças aconteceram ao longo de todos esses anos, mas no sentido de que nós impactemos menos ainda no orçamento do Estado. Por quê? Porque tudo que é deficitário em termos de previdência é arcado com recursos do erário. Então, nós temos que enxugar os gastos com previdência para que o erário tenha condição de executar políticas públicas das mais diversas... E isso está sendo feito. E isso está sendo feito. É por isso que esses prêmios são tão importantes. Da ABPEM, que nós somos 3 anos consecutivos o melhor instituto de previdência entre os estados. Inclusive aqui eu vi uma matéria que diz que a Amazonprev mantém liderança em ranking nacional de melhor previdência. Exatamente. Tanto com relação à Secretaria Nacional de Previdência, do Ministério da Economia, evidentemente, como com relação à ABPEM, à ANEPREM, todos os institutos que avaliam as previdências colocam a Amazonprev entre os melhores institutos de previdência entre os estados da federação. Por que eu faço esse destaque? E isso já aconteceu na tua gestão? Aconteceu na nossa gestão, a partir de 2019, que nós realmente conseguimos dar mais pujança e conseguir esses resultados aí extremamente satisfatórios. André, a gente consegue então fazer a leitura de que esses acontecimentos, essas premiações, esse reconhecimento, pode ser traduzido como o fato de que no governo Wilson Lima a atenção para
a Amazonprev é uma prioridade? Tem sido desde o começo? Desde o primeiro Você dia. sente isso, que o governo tem um foco prioritário voltado para a Amazonprev? Com certeza. Desde o primeiro momento, na transição ainda, quando o governador Wilson Lima me fez o convite, ele falou, olha, a Amazonprev ela precisa ter uma atenção especial. A Amazonprev precisa, inclusive, a gente tem que observar essas questões porque ela precisa diminuir o impacto com relação ao orçamento público do Estado. Essa foi uma das missões. Essa foi uma né? das missões, inclusive, quando a gente assumiu lá. Tive uma conversa muito boa com o antigo gestor, né, que foi o meu antecessor, o doutor Márcio Riz, que me passou, fez uma transição realmente muito boa, com todos os relatórios, com todas as informações. Isso nos ajudou bastante para que nós pudéssemos avançar. Eu queria fazer um destaque que, assim, o Estado do Amazonas ele é exemplo não só no Estado, mas também na capital. A Manausprev é, sem dúvida, um dos melhores institutos de previdência do país também, né? Por conta da gestão que vem sendo feita lá há anos. Quer dizer, todos os servidores públicos estaduais que, espalhados por todo o Estado do Amazonas, estão envolvidos em termos da Previdência com a Amazonprev. Os que são funcionários públicos estaduais. Estaduais. Exatamente. Estaduais. Os que são municipais, ou eles ficam a cargo do INSS, Sim. quando não há um instituto de previdência próprio no município, como é o caso de Altades. Por exemplo, Altades não tem um instituto próprio. Então, os servidores eles ficam a cargo do INSS. Né? Mas, por exemplo, Coari tem a Coariprev, né? Por exemplo. Então, esses que têm um instituto próprio, a Manaus tem a Manausprev, Sim. são servidores do município que ficam abarcados aí por um instituto municipal. E aí eu quero fazer aqui realmente esse destaque. Nós somos destaque nacional. Os dois institutos, principalmente, né? O estadual e o da capital. Então, isso é de muito orgulho para nós amazonenses, que legal. Porque vem gente do Brasil todo olhar o Amazonas a partir dessas instituições. Então, nós recebemos visitas, né, dos institutos, enfim, Sim. Rio de Janeiro, Goiás, Roraima, tomar conhecimento Mato das Grosso, lições, para entender o que ter a gente... lições aprendidas. Exatamente. Por exemplo, nós fomos o primeiro instituto de previdência do país a congregar todos os entes, né, todos os poderes e órgãos auxiliares dentro de um único sistema previdenciário. Você quer dizer congregar o que? Eles aderiram? Aderiram ao Amazonprev. Ao Amazonprev. Você pode citar alguma dessas entidades aqui no Amazonas? Não, os poderes todos, né? Todos. A Assembleia Legislativa, que o Poder Legislativo foi o primeiro a fazer a adesão, antes da nossa gestão, já havia... Mas é justamente isso, quer dizer, essas entidades, elas podem aderir ou não, é isso? Você está dizendo que várias agora estão aderindo direto? Na verdade, assim, elas têm que aderir obrigatoriamente por é conta de uma obrigatório. determinação constitucional, mas elas não aderiam. Né? Elas não haviam feito isso antes? Não, somente a Assembleia Legislativa. Mas por quê? Porque havia ainda um certo temor. Entendo. Né, aquele temor que você se referiu. Exatamente, da capacidade da Amazonprev arcar com esses custos e ter uma saúde financeira, de fato, que pudesse proporcionar uma segurança, porque queira ou não queira, e eu entendo isso muito bem, eu acho que todos nós podemos ter essa análise, né? Você chega a contribuir durante toda a sua vida e quando você vai se aposentar, você fica com um temor, né, de, por exemplo, se você vai receber o salário no próximo mês. E é quando você mais precisa desse recurso, que é quando você está ali na melhor idade, a partir dos 60 anos, geralmente, né? Então você precisa daquele recurso para cuidar da sua vida, para você viver bem, para você ter saúde, para você investir realmente depois de tantos anos de trabalho, a gente entende que a pessoa precisa investir em si. Em si mesmo, né? É isso mesmo. E geralmente as pessoas têm filhos e netos com quem elas também têm determinadas despesas, então tem que haver essa segurança de fato de que as pessoas estão indo para um instituto que vai arcar com o pagamento todos os meses. Então, em 2019, a gente conseguiu trazer o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça que aderiram à Amazonprev. Então, isso foi um ganho significativo e nós fomos o primeiro estado da federação a fazer isso. Né? Presidente, me diga uma coisa. Aqui eu vejo que a Amazonprev recebeu um prêmio de melhor instituto de previdência do Brasil. Me dê 2 motivos, como presidente da Amazonprev, para que realmente este prêmio tenha sido, eu sei que foi. Eu só quero ratificar através da sua verbalização do porquê, na sua opinião, sem sombra de dúvida, o Amazonprev mereceu receber esse prêmio de melhor instituto de previdência do Brasil. É um título forte, né? É um título forte. É realmente um prêmio que
né, salta aos olhos. Humberto, primeiro de tudo, ninguém faz gestão sozinho. Eu atribuo isso muito à gestão compartilhada que nós fizemos com os servidores da instituição. Então, Quantos são, hein, presidente? Hoje nós somos 100 servidores efetivos, né, e comissionados. Né? São 45 aproximadamente, são 45 analistas, são 10 advogados que dão 55 e o restante de cargos comissionados. Né? O senhor considera uma boa equipe, a sua equipe? É uma equipe extremamente dedicada. Muito né? bem. De técnicos concursados principalmente, e de comissionados que estão lá. Eu digo muito isso também, né? Eles estão tão satisfeitos com a forma como nós os tratamos, que se eu ligar para eles domingo de noite, na hora do Fantástico, e dizer que a gente tem que resolver alguma coisa na Amazon Prev, eles vão certamente, sem sombra de dúvida, e vão felizes trabalhar. E vai ser resolvido. E vai ser resolvido. Muito então, legal. assim, a equipe ela é uma equipe que comprou a ideia de nós fazermos uma gestão diferenciada. Eu falei para eles, olha, a gente consegue trabalhar essas questões salariais que pesam no bolso, que são a primeira preocupação de qualquer família. A gente vai melhorar o ticket, a gente vai fazer o plano de cargos, mas eu quero o compromisso de vocês que a gente vai dar um retorno para a sociedade. Então, eles se comprometeram com essa ideia. O governador Wilson Lima entendeu que isso era importante para que a gente pudesse avançar nas nossas necessidades econômicas do Estado. Né? Como eu disse, toda a parte deficitária do fundo financeiro, que é o fundo deficitário que nós temos em todos os institutos do Brasil, tá? Que é o FFIM, né? De todos os fundos, nós arcamos com esse custo com erário. Então, é recurso que é investido no pagamento dos servidores, mas que depois a gente não consegue fazer política pública de saúde, de educação, claro, etc. Claro. Né? Então, nosso compromisso foi fazer uma boa gestão para que realmente sobrassem recursos para outros investimentos. Né? Então, parte disso aí se dá ao engajamento que nós tivemos da equipe. E esse engajamento se deu em função desse trabalho relacionado à gestão de pessoas. Então, nós tivemos que fazer um diagnóstico, montar um planejamento e executar esse planejamento. Né? Agora, reiterando, ratificando, ninguém faz gestão sozinho. Não existe isso. A pessoa bater no peito e dizer eu que comando, eu que faço. Não há. Eu que resolvo. Eu que resolvo, isso não existe. Isso não existe. Presidente, me diga uma coisa. O que lhe tira o sono em relação à sua gestão? Existe alguma coisa Sim. que ainda lhe tira o sono, que você quer modificar e está determinado com a sua equipe a modificar? E uma outra coisa, nós temos ainda mais um ano do governo que está aí, o governo do governador Wilson Lima. O que você, André Luiz, como presidente da Amazon Prev, gostaria de, nesse último ano deste mandato, realizar e deixar como a marca dessa gestão que teve todo esse apoio de toda essa equipe? Vamos começar então pela última pergunta, que eu acho que ela é mais fácil. Eu acho que a marca que a gente vai deixar, o legado que a gente deixa, é esse legado de valorização do servidor e de fazer uma gestão voltada para processos, de dar realmente vazão a um sistema de gestão da qualidade, né, que já foi, por diversos anos na Amazon Prev, recertificado, porque nós temos ISO 9000, e eu digo que não é uma certificação graciosa, nós temos uma ISO 9000 realmente que funciona. Tá? Então, a gente tem a ISO 9001 dando retorno para os segurados de uma forma em que nós temos diversas relações de atendimento dentro desse processo. Nós implementamos, por exemplo, o sistema de agendamento eletrônico, né, que foi de suma importância durante aquela pandemia, fase né? mais Sim. aguda da pandemia, né, e está sendo agora, porque a pessoa chega lá, ela já é diretamente atendida, ela não espera. Esse sistema vai permanecer, não vai? Ele já Isso está como algo perene, e inclusive, como eu disse, é um legado desse processo. Sim. Né? Mas eu acho que o que fica mesmo como marca é a humanização do atendimento, né? Não só dos nossos segurados, mas do próprio servidor da instituição. Então, essa relação, eu creio que seja algo realmente que seja duradouro e que a próxima gestão da instituição deve tocar nesse sentido. E não está sujeito à solução de continuidade? Eu acredito que não, que eu acho que é algo que realmente tem que ficar, e os próprios servidores vão cobrar dos próximos gestores. Claro. São defensores agora. Exatamente, né? Que a condução seja feita dessa forma. E o perrengue? Agora, com relação ao perrengue... O que me tira o sono? O que me tira o sono é algo que eu não tenho como mudar, é algo que ninguém tem como mudar, ninguém tem como intervir, que é com relação aos investimentos da instituição. Tá? O fundo previdenciário,
diferentemente do fundo financeiro, é um fundo hiper superavitário, né? Nós conseguimos fazer uma boa gestão desse fundo ao longo de todos os anos da Amazonprev. Mas nos últimos 3 anos em especial, na nossa gestão, nós conseguimos capitalizar durante as maiores crises que todos devem ter acompanhado durante a pandemia, que se sucederam na Bolsa de Valores, principalmente no Ibovespa. Né? Então, fundos que estavam associados muito colado em termos de investimento com relação à Bolsa, ficaram aí no prejuízo. Então, a nossa diversificação, o nosso comitê de investimentos conduziu, junto com a gestão, esse processo de uma forma tão significativa que nós fomos, entre os estados, o único estado brasileiro, o único estado da federação, alguns municípios, claro, também conseguiram, mas entre os estados nós fomos o único estado que fechamos o ano de 2020 com um superávit. Mesmo com crise, com taxa de juros que influencia evidentemente nisso. A Selic estava baixíssima e nós conseguimos, por conta da diversificação e aplicação dos fundos, consolidar um superávit. Mas entenda, todos os dias investir na Bolsa é complicado, ainda mais quando nós investimos dinheiro público. Então, isso não tem como mudar, porque a Bolsa... Isso é uma situação muito sensível. É, né? Muito sensível a diversas situações, né? Como eu digo, bater da borboleta de uma espécie raríssima no Afeganistão, ele pode influenciar na queda da Bolsa de Nova York. Sim, é verdade. Né? Então, claro que é uma metáfora, mas assim, as bolsas são muito suscetíveis a diversas, né, são muito voláteis e assim, essa volatilidade depende também de uma série de razões, mas assim, para não ser muito técnico e acabar sendo enfadonho, né, são coisas que realmente tiram o nosso sono, né? Se você aí nosso ouvinte, telespectador aí que nos acompanha agora no Facebook e no Instagram, né, se você tem alguma aplicação financeira sua, privada, você já fica sem sono quando você investe nesses mercados. Porque você muito bem colocado. Você pode acordar hoje com um recurso e dormir amanhã sem ele. Sim. Agora imagina quando a gente investe dinheiro público e esse dinheiro serve para pagar aposentadoria e pensão. Claro. Então assim, a gente tem uma equipe que está lá disposta, eu falei que tira o sono, a ficar acordada, justamente para que a gente faça um trabalho de relevância. E a gente busca estudar sempre, capacitar sempre a equipe para que a gente esteja sempre acompanhando essas modificações com as pessoas instruídas para isso. Né? Então, hoje, agora, eu estou com uma equipe de aproximadamente 15 pessoas fazendo um curso para que todos sejam certificados num certificado maior do que é exigido pelo Progestão. Para quê? Para que eu realmente tenha segurança técnica nas decisões que são tomadas. Claro, e essa segurança fique também como parte do legado, né? Exatamente. Que está aí através das capacidades desenvolvidas dos servidores. Exatamente. Isso é muito legal. Presidente André Luiz, muito obrigado pela entrevista. Eu disse em off antes de nós começarmos que Micasa é sucaça, então continua isso. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu gostei muito dessa conversa, mas gostei mesmo, muito interessante. E parabéns pela sua gestão, pelo seu trabalho, e leve os meus aplausos a toda a sua equipe. Poxa, Humberto, eu agradeço muito pelo espaço, realmente é algo que a gente precisa demonstrar. Tem empresas privadas que também vêm visitar a Amazonprev, porque nós somos certificados pela ISO, e a gente consegue dar exemplo, inclusive para a iniciativa privada, para entender como funcionam de fato os nossos processos. Essas empresas vêm consultar com a Amazonprev, verificar como os nossos processos são certificados e como é que eles funcionam. Essa evolução e Exato. Tudo mais. Então, assim, é motivo de orgulho, de regozijo por todas as pessoas que já passaram, que já contribuíram e que ainda estão lá contribuindo, né? Então, poder falar isso aqui com uma audiência tão significativa para a gente é, de fato, muito honroso, tá? E eu te agradeço aí, em nome do governo do estado do Amazonas, em nome da nossa instituição Amazonprev, por estar ajudando a passar essas informações para todos os amazonenses. As portas do Portal do Holanda estão totalmente abertas para sempre, para qualquer questão, qualquer desenvolvimento, e o que for que tem a ver com a Amazonprev. Muito parabéns. Obrigado, Humberto. Muito obrigado. Como professor da Universidade do Estado do Amazonas, não poderia fazer diferente. O que a gente ensina na sala de aula, a gente tem que pregar nas nossas atividades. Então, é um pouco disso também. Perfeito. Um abraço. Bem, minha gente, começou a semana, tá vendo? E vocês estão vendo, lá em cima. E daqui para mais em cima, tá bom? Até amanhã. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo.
Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer.